Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme e hoje nós vamos falar sobre isolamento térmico para tubulações. Os nossos objetivos são entender a importância do isolamento térmico nas tubulações para uma instalação de refrigeração e também conhecer os principais tipos de isolantes térmicos. Nosso conteúdo, a gente vai ver a importância do isolamento térmico em tubulações. Depois a gente vai dar uma olhada nos tipos de isolante para essas tubulações, nos sistemas de refrigeração, e a gente vai ver ainda como definir a espessura mais adequada para o isolamento térmico. Bom, para começar, por que isolar a tubulação, né? Então, a gente isola a tubulação para evitar a perda energética, porque o tubo, como ele está mais gelado, ele vai absorver o calor do ambiente. A gente também realiza o isolamento da tubulação de refrigeração para evitar a formação de condensado na superfície dela. Geralmente ela vai ficar com a temperatura abaixo da temperatura de orvalho do ar e aí acaba condensando na tubulação. O isolamento também serve para evitar o aumento da carga térmica no sistema, porque como a tubulação vai absorver o calor, esse calor vai ser transformado em carga térmica. O isolante também é importante para preservar a tubulação do sistema e também manter o sistema de refrigeração operando dentro dos parâmetros para quais ele foi projetado. Vamos dar uma olhada então em qual a importância do isolamento térmico nas linhas do nosso sistema de refrigeração. A linha de sucção geralmente opera a temperaturas abaixo da temperatura ambiente. Essa temperatura baixa geralmente também está abaixo da temperatura do ponto de orvalho desse ar. Então pode ocorrer a condensação nessa tubulação. Então a gente utiliza o isolamento térmico para evitar essa condensação. A tubulação sem isolamento também gera ganho de calor. E esse ganho de calor vai acarretar em aumento da carga térmica do meu sistema. Ainda, esse ganho de calor pode gerar um superaquecimento descontrolado no meu sistema e assim alterar o ponto de operação do todo o sistema de refrigeração, tornando ele ineficiente ou mesmo fazendo com que ele não atenda aos pontos de operação para os quais ele foi projetado. A linha de líquido precisa receber isolamento térmico somente se ela estiver exposta a algum ambiente com a temperatura extremamente elevada, porque essa temperatura elevada vai fazer com que eu tenha um ganho de calor nessa tubulação e esse ganho de calor pode alterar os parâmetros de operação do meu sistema. Esse ganho de calor pode fazer com que haja evaporação indesejada na linha de líquido antes mesmo do dispositivo de expansão, fazendo com que eu perca a eficiência do meu sistema. Já na linha de descarga, não é recomendado isolamento térmico, porque essa tubulação geralmente está com a temperatura bem acima da temperatura ambiente. A perda de calor nesse trecho pode até ser benéfico para a operação do nosso sistema. Os tipos de isolante térmico mais comuns para as tubulações são a espuma elastomérica, a calha de EPS ou o poliuretano. A espuma elastomérica e a calha de EPS são vendidos em diversas espessuras. A espuma elastomérica ela é bem fácil de encontrar no mercado, seu custo é razoável e ela é muito fácil de instalar. Já as calhas de EPS têm um custo bastante razoável também e geralmente são utilizadas em tubulações de diâmetros maiores. E ainda, o poliuretano pode ser vendido em calhas, como na imagem aí do lado, ou mesmo ele pode ser injetado entre a tubulação e a proteção mecânica do isolamento térmico. Geralmente o poliuretano é utilizado na refrigeração industrial, mas nada impede que se utilize na refrigeração comercial também. O isolante térmico aplicado na tubulação, ele precisa de uma proteção, ou mecânica e contra raios ultravioletas. Para realizar a proteção mecânica, são utilizadas geralmente chapas de alumínio e revestem o isolamento na tubulação, conferindo assim uma proteção mecânica e ainda protege de raios ultravioletas. Também é bastante comum encontrar no mercado isolantes que já vêm com a proteção mecânica e contra raios ultravioletas, como a gente pode ver na imagem aí do lado. Revestimento especial. A proteção contra raios ultravioletas é importante principalmente em tubulações que ficam expostas ao ambiente externo, que recebem radiação da luz solar. O ultravioleta, com o tempo, ele vai degradando o isolante térmico e ele acaba perdendo a sua eficiência. Um problema bastante comum em tubulações que operam a temperaturas baixas é a condensação.
A condensação ela pode ser superficial ou intersticial. A condensação superficial é a que ocorre na superfície do isolamento térmico, e a intersticial é a que ocorre entre a tubulação e o isolamento térmico, como a gente pode ver aí na imagem. Se a superfície do isolante térmico estiver abaixo da temperatura de orvalho do ar onde essa tubulação está exposta, é muito provável que ocorra a condensação nessa superfície. E quais são os problemas dessa condensação? Elas podem gerar um custo de manutenção corretiva, porque a umidade acaba degradando o isolante e esse perde a sua função. Pode haver a proliferação de fungos e bactérias, pode haver a geração de odores desagradáveis, uma redução do efeito isolante e, por conta disso, um consumo extra de energia. E como é realizado, então, o controle da condensação nessas tubulações? Primeiro, adotando a espessura mais adequada do isolamento, considerando o fluxo de calor, ou seja, a quantidade de calor absorvida pelo trecho de tubulação, e ainda a temperatura superficial do isolamento. São dois parâmetros que a gente deve levar em consideração para a escolha da espessura. Depois de selecionada a espessura mais adequada para o sistema, a gente precisa se ater à aplicação desse isolamento térmico e também à instalação dessas tubulações isoladas. A gente deve seguir as recomendações de cada fabricante. Nessa primeira imagem, a gente vê como pode ser realizado a emenda de isolamento. É utilizada uma fita adesiva dupla face específica. Qualquer emenda tem que ser muito bem feita para criar uma boa barreira de vapor, evitando assim a migração da umidade para dentro do isolamento térmico e evitando assim então a condensação intersticial. A instalação de tubulações com isolamento térmico também precisa uma atenção. Na imagem aqui do lado a gente pode ver 3 formas de aplicação de um suporte para essas tubulações. O suporte ele não pode ficar diretamente na tubulação, também não pode esmagar o isolante térmico, porque ele vai diminuir sua espessura, perdendo a sua função. E aí no terceiro caso a gente vê como o suporte deve ser aplicado. Um resumo sobre o assunto então. A gente viu qual a importância de isolar as tubulações num sistema de refrigeração, principalmente da tubulação de sucção. A gente viu os principais tipos de isolamento térmico, que são as espumas elastoméricas, calhas de EPS ou calhas de poliuretano, e a gente viu ainda o problema da condensação nas tubulações, quais são as principais causas e o que elas podem gerar. Nosso próximo assunto vai ser especificação da espessura do isolamento para tubos. A gente vai ver lá como a gente seleciona a espessura mais adequada. Até a próxima!